Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de português, com o tema texto e imagem, um completa o outro. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Carol, como assim texto e imagem, um completa o outro? Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, o texto e a imagem se complementam. É importante por quê? Porque vocês conseguem analisar a história, vocês conseguem analisar o que está acontecendo e ainda fazer a leitura. Olha que legal. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre os gibis, sobre as histórias em quadrinhos, tá? Bom, então as histórias em quadrinhos, elas são formadas por texto e por imagens que se complementam, certo? São textos e imagens que formam uma história sobre determinado assunto. E as histórias em quadrinhos, elas geralmente são postadas em gibis, né? Em revistas, gibis. Podem ser também postadas em jornais e podem ser também postadas em sites da internet. A história em quadrinho, ela sempre tem um título, né? Ela sempre tem uma sequência de quadrinhos ilustrados que expressam uma história, né? Combinando o texto com a imagem. Sempre tem um narrador, personagens, tempo, ambiente. Sempre tem balões para falas ou pensamentos. E esses balões, por exemplo, quando eles são com linhas contínuas, sempre balões tipo esses aqui, ó, eles apresentam uma fala, certo? Quando são balões com linhas tracejadas, é uma fala que está sendo sussurrada. E quando tem o contorno em forma de nuvens, indicando um pensamento, indica pensamentos. Deixa eu ver que se nessa daqui acho que não tem nenhuma indicando pensamento. Mas tem aqui, ó, que são também em forma de nuvem, mas é porque o guarda de trânsito está falando como se ele estivesse pensando, entendeu? Ele está falando as regras, né, do trânsito, indicando também com a ilustração, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E também, quando tem os balõezinhos têm traços pontiagudos, eles indicam gritos. Por exemplo, este daqui. Acho que aqui tem um pontiagudo. Aqui, ó. Tipo assim, ó. Ele tá indicando um grito, né? Olha esse aqui. Isso aqui é uma onomatopeia. Por exemplo, que o ônibus, ele freou, ele fez crish. É o barulho do ônibus, é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? São sons e são balõezinhos que indicam sons ou ruídos, certo? Então, a história quadrinhos tem tudo isso. Tem narrador, tem personagem, tem história, tem balõezinhos de falas que são diferentes maneiras. Pode ser de pensamentos, pode ser onomatopeias que indicam só sons e ruídos. Tem textinhos verbais, enfim, tem uma quantidade de coisas na história em quadrinhos importante para vocês aprenderem. E agora eu quero que vocês façam a leitura desta história em quadrinho. Educação no trânsito não tem idade. Crianças como pedestres. Oi, Flanjinha, vamos jogar bola? É isso aí. Vamos dar um show na turma da rua de baixo? Agora não dá, turma. Tô lendo uma revistinha legal. Fala sobre trânsito, querem ouvir? Agora não dá. Fica pra próxima. Eu vou jogar na mesma posição do Ronaldinho. Cuidado, Cascão! Você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? É isso mesmo, rapazinho. 1-0 pra você, Cebolinha. Obrigado. Meu pai sempre fala. Ai, ai, chega de papo ou vamos chegar atrasados. Olhei para a direita, para a esquerda. Espera, Cascão, tem uma faixa de pedestres ali. Pra que faixa? Eu não tô machucado. Não é faixa para machucado, é faixa para atravessar a lua. Que bonito! Onde você aprendeu que devemos atravessar a rua na faixa de segurança? Meu pai quem falou. Pois ele está certo. Esse é um dos cuidados que devemos tomar como pedestres. Tem mais? Claro, devemos respeitar as placas,
faixas, sinalizações e o adulto segurar no pulso da criança ao atravessar a rua. Respeitar os semáforos, pedir orientações de policiais ou guardas de trânsito quando tivermos dúvidas, se possível evitar andar desacompanhado de adulto em locais de grande movimento, respeitar e dar preferência a deficientes, evitar brincadeiras ou jogos próximos às vias públicas, atravessar a rua sempre na faixa de pedestre, se possível com um grupo de pessoas, alguns adultos, e prestar sempre muita atenção em tudo. Uau, quanta coisa! Pois é. E o jogo? Vamos, Cascão, o sinal tá verde. Boa sorte. Tchau. Oi, turma. Vamos golear os nossos adversários. É o que veremos. Vamos então agora para as atividades. A número 1 pede se você leu algumas páginas de uma história em quadrinhos. Agora vocês vão responder as questões. Qual que é o título desta história? Letra B. Onde esse gênero normalmente é publicado? Que a Prof. Carol falou para você. Onde que a história em quadrinhos são publicadas? E letra C. Quem você acha que é o leitor de histórias desse gênero? Quem você acha que lê mais esses gêneros? São os adultos? São as crianças? São os idosos? São quem que vocês acham que mais fazem a leitura dessas histórias? Letra D. Quais personagens aparecem na história em quadrinhos? Vocês vão voltar lá e vão ver todos os personagens que compõem essa história em quadrinhos. A número 2, vocês não precisam fazer, tá? Vocês vão fazer a número 3. Qual é o conflito, o problema presente na história em quadrinhos? Então, qual que é o problema que está tendo na história em quadrinhos? Como chegar ao campo de futebol, como jogar bola, como atravessar a rua em segurança ou como parar o ônibus? Número 4. Releia o quadrinho a seguir. Para que faixa? Não tô machucado, o Cascão fala. E o Cebolinha? Não é faixa para machucado, é faixa para atravessar a lua. Então, eles estavam falando de diferentes faixas, não estavam? Cascão e Cebolinha usam a palavra faixa com o mesmo significado? Explique, por que vocês acham que eles não estavam falando do mesmo significado de faixa? Número 5. Escreva 3 conselhos citados pelo guarda de trânsito que permitem a segurança dos pedestres na rua. Eu só vou voltar lá e ver quais que foram os conselhos citados pelo guardinha do trânsito. Número 6. Na história em quadrinhos que você leu, alguns quadrinhos apresentam uma moldura diferente, com o contorno em formato de nuvem. A intenção do uso dessa moldura é o quê? É indicar que a página apresenta a fala do Cascão, é indicar que os quadrinhos ilustram os conselhos informados pelo guarda de trânsito, é mostrar as regras de boa convivência na escola ou é indicar que a página apresenta um pensamento do Cebolinha. O que vocês acham que é? E vamos lá para número 7. Chamamos de onomatopeia a palavra que representa um som ou ruídos de maneira aproximada. Encontre e contorne a onomatopeia que aparece na história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vocês vão voltar lá no texto e procurar aonde que tem uma onomatopeia. É apenas uma onomatopeia só. O Prof. Carol já até falou para vocês a dica, eu quero saber quem vai saber. Bom, gente linda, nossa aula já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha em quadrinhos que complementam o texto, né? As imagens que complementam o texto. E vocês podem praticar. Se quem tem gibi em casa pode ler, porque é muito divertido e muito legal, tá bom? Um super beijo da Prof. Carol e até amanhã. Tchau, tchau.